Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu estou de volta com o objetivo de transmitir uma mensagem que possa abençoar a sua vida e também com o objetivo de estender um convite a você que me assiste, por exemplo, daqui da cidade de Marília, ou de uma cidade da região, ou você que me assiste aí do Rio de Janeiro. Todos os domingos acontecem na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo, que são direcionadas para o fortalecimento espiritual, para que as pessoas possam, para que possamos oferecer o nosso louvor, adoração, para que possamos buscar o fortalecimento espiritual através da palavra e da presença de Deus. É claro que todos os domingos nós realizamos nas reuniões várias orações com o objetivo de abençoar as pessoas também em outros aspectos da vida, além do mais importante, que é o espiritual. E neste domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando aqui na nossa sede a reunião principal. Acontece às 9 da manhã, depois às 7 da noite tem a segunda reunião do Espírito Santo. Neste domingo, de uma maneira especial, nós teremos a Santa Ceia, que é a cerimônia mais importante para o cristão. A Santa Ceia, ela nos traz um fortalecimento espiritual. A Santa Ceia é uma necessidade na vida do cristão, além de fazermos memória do Senhor Jesus até que Ele venha. O endereço da nossa sede aqui em Marília é Rua Prudente de Moraes, número 1020, no bairro do Alto Cafezal. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará às 9 da manhã na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé, também às 9 horas da manhã, e ministrando a Santa Ceia, a cerimônia mais importante para o cristão. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a Bíblia fala de uma transformação extraordinária que aconteceu na vida de um homem. Ele era conhecido como o endemoniado Gerazeno, porque aquele homem vivia lá na terra dos Gerazenos, era uma região lá em Israel, e aquele homem ele foi sendo dominado pelos demônios, pelas forças malignas, de maneira que diz a Bíblia que aquele homem, ele deixou a sua casa, ele deixou de ter uma vida normal, ele foi se tornando tão possesso pelos demônios que ele foi habitar nos sepulcros, no cemitério. Lá ele andava nu, ele feria-se com pedras, muitas das vezes as pessoas, para tentar ajudá-lo, o prendia com correntes, com grilhões, mas ele manifestava, os demônios manifestavam, e com aquela força maligna, ele quebrava as cadeias, ele quebrava os grilhões, as correntes, e voltava para a mesma situação. Até que um dia o Senhor Jesus foi àquele lugar, ele viajou com o objetivo de libertar aquele homem, e chegando lá, diz a Bíblia, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Ele vivia numa situação gravíssima, ele vivia numa situação que, humanamente falando, as pessoas consideram irreversível. Ele vivia ferindo-se com pedras e clamando de noite, era como se fosse um animal louco, enlouquecido, mas quando se aproximou de Jesus, aqueles demônios manifestaram. Jesus perguntou: qual é o teu nome? E eles disseram: Legião,
é porque somos muitos. Jesus deu uma ordem, dizendo: espírito imundo, sai desse homem. Uma legião de demônios são 6.000 demônios. O homem estava possesso por uma legião de demônios, mas com autoridade o Senhor Jesus ordenou, né? E aquelas forças malignas saíram, mas antes de sair, elas suplicaram para que ele não ordenasse que elas saíssem do país. E ele permitiu que elas entrassem numa manada de porcos, aqueles demônios entrassem numa manada de porcos, e quando aquilo aconteceu, aquela manada de porcos precipitou-se no despenhadeiro e todos eles morreram. Eram cerca de 2.000 porcos. A partir do momento que aquela legião entrou nos porcos, eles caíram no precipício, morreram. Quase 2.000 porcos morreram, tamanha a ação daqueles demônios, e o povo da cidade saiu para ver o que havia acontecido, mas diz a Bíblia que quando eles saíram para ver o que havia acontecido, aquele homem que vivia como se enlouquecido, ele estava agora sentado em perfeito juízo, ouvindo Jesus pregar. Jesus depois teve que ir embora, porque muitos ali ficaram revoltados com a perda dos porcos e expulsaram Jesus da cidade. E Jesus foi embora. Aquele homem foi atrás, queria entrar no barco. Aí Jesus disse para ele uma coisa extraordinária. Jesus não permitiu que ele fosse com ele no barco para outro lugar, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o que Deus fez por ti e como teve compaixão de ti. Aquele homem ficou e ele começou a proclamar o Evangelho, falar da transformação da vida dele lá em Decápolis, e as pessoas ficavam maravilhadas com a transformação que houve na vida dele. Ele foi absolutamente, teve a sua vida totalmente transformada. Então, não há, na realidade, ninguém numa situação que a gente possa dizer irreversível para Deus. O Senhor Jesus cura, liberta, perdoa, abençoa, salva, transforma, dá vida. Ele tem poder para todas as coisas, mas para isso é preciso, evidentemente, que a pessoa tenha uma oportunidade de ouvir a respeito dele, uma oportunidade de ser abençoado, uma oportunidade de receber uma oração, de ouvir a respeito do Evangelho. Então, é muito importante que você que está aí, quem sabe até no fundo do poço, possesso, oprimido, perturbada, cansado de uma vida de trevas, talvez até pensando em acabar com a sua vida, lembre-se que o Senhor Jesus pode transformar a sua vida, fazer da sua vida uma vida absolutamente nova, mas para isso você precisa voltar-se para Ele de todo o coração. Eu quero fazer um convite a você, quem sabe nunca esteve numa igreja evangélica, nunca esteve na presença de Deus, nunca ouviu a respeito do Evangelho, está ouvindo agora a respeito de Jesus, enfim, não importa. Ou quem sabe você um dia já esteve na presença de Deus, se afastou, esteja conosco no domingo. Vamos buscar a presença de Deus. Você vai ter oportunidade de ter a sua experiência com Deus. Às 9 da manhã, reunião principal aqui na nossa sede. Depois, às 7 da noite, Rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal, em Marília. E neste domingo, com a Santa Ceia. No Rio de Janeiro, às 9 da manhã, Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé. Que Deus abençoe e até lá.